Fala pessoal, esse é o 6º capítulo desse livro extraordinário, Os Segredos do Homem Mais Rico que já existiu, do Dr. Mike Murdock. E o 6º capítulo ele fala sobre isso. Salomão falava com ousadia sobre o seu sonho. O nosso sonho deve ser tão grande que não conseguiremos ficar calados diante dele. Em 2 de Crônicas 2:5, ele diz: o templo que eu vou construir será grande. Salomão não teve medo de falar o que ele ia fazer. Pelo contrário, o coração dele estava tão impregnado dessa verdade, ele estava tão comprometido, tão entregue, que ele não conseguia esconder o seu sonho. Será que você é desses também? Ou será que você é daqueles que dizem que não é bom falar o próximo passo, não é bom compartilhar os seus sonhos e projetos? De verdade, quando uma pessoa está apaixonada, Murdock diz, queremos contar para todos como nos sentimos. Queremos falar todo o tempo sobre a pessoa ou sobre o objeto da nossa paixão. É impossível uma pessoa estar tão envolvida com algo e não se sentir desejosa de falar sobre esse algo. Contar aos outros o nosso sonho também é uma forma de anular qualquer possibilidade de fracasso. Porque na proporção que nós compartilhamos com as pessoas os nossos sonhos, elas se tornam de uma certa maneira os guardiões daquilo que nós dizemos. Elas acabam nos cobrando. E aí, cara, aquilo que você falou que ia fazer, aquele projeto, aquele sonho, aquela meta que você colocou de emagrecer 5 quilos, aquela meta de guardar dinheiro para uma viagem. Então as pessoas acabam sendo guardiões dos nossos sonhos e metas. Então quando você fala com as pessoas, isso acaba sendo, na verdade, muito benéfico para você. As pessoas, na verdade, elas não gostam de compartilhar sobre os seus sonhos por medo de fracassarem. E aí acabam dizendo que não é bom falar para que as pessoas não atrapalhem os seus projetos. Quando Agatocles, tirano de Siracusa, mandou queimar os navios, ele estava queimando as pontes com a desistência. Quando você compartilha os seus sonhos, você está queimando as pontes com todo o discurso de vitimismo, com toda desculpite. Então você não tem como voltar mais atrás na proporção que você compartilha. Eu conheço um amigo que chegou ao ponto de escrever no para-brisa do carro, no papel, um projeto. Murdock diz que quando ele quis emagrecer determinada quantidade de quilos, ele mandou fazer um bracelete de ouro escrito quantos quilos ele queria emagrecer, e todas as vezes que ele olhava para aquele bracelete, ele se lembrava do seu propósito e ficava mais encorajado e mais estimulado. E aí ele lista 8 acontecimentos milagrosos que acontecem quando uma pessoa declara o seu sonho com ousadia. A primeira coisa que ele diz é: aqueles que acreditam em nós e nos apoiam ficarão estimulados. E é verdade. Quando você compartilha os seus sonhos com pessoas que realmente acreditam em você, elas tendem a te encorajar, elas se alegram, elas vibram, elas celebram o seu sonho antes mesmo deles acontecerem. E isso traz uma energia muito positiva, muito favorável. A segunda coisa que ele diz é que aqueles que nos apoiam terão ideias criativas para nos ajudar. E quando você fala sobre um sonho, um projeto com a pessoa, já são duas cabeças pensando sobre o mesmo assunto. A probabilidade de surgir novas alternativas, uma nova maneira de chegar àquilo é muito grande. A terceira coisa que ele diz é: aqueles que se opõem a nós podem repentinamente mudar de ideia e decidir trabalhar conosco. Escute, a influência, ou melhor, a ousadia influencia as pessoas. Então, de repente, aqueles que eram seus inimigos, eram contrários a você, ao verem a sua ousadia, ao verem o seu nível de comprometimento e a sua força de vontade de viver aquilo, podem mudar o parecer que tinha a seu respeito. Os fracos
diz Murdock, geralmente se tornam fortes na presença de pessoas ousadas. A quarta coisa que ele diz é: aqueles que discordam de nós são forçados a se expor publicamente. Por quê? Porque na proporção que você compartilha um sonho, aquelas pessoas que já não tinham uma inclinação a mover o coração em relação a você de forma alguma, algumas podem se voltar a seu favor e outras podem se revelar de fato, até que você nem sabia que era contra você. Mas mediante a sua ousadia em compartilhar um sonho, um grande projeto, elas podem ser reveladas e você saber quem é por você e quem é contra você. Aqui tá a coisa que ele diz, é que se declaramos o nosso sonho com ousadia, torna-se mais difícil fracassar. Nossa declaração cancela a opção de retroceder, libertando-nos para que nos dediquemos aos métodos que produzirão sucesso. Eu mesmo, quando completei 40 anos, estava pesando 105 quilos e decidi me expor publicamente nas redes sociais e para os amigos uma meta de baixar de peso 20 quilos. E ali, nessa exposição, nos dias em que eu estava desanimado da minha meta, do meu propósito, a minha exposição me forçava a permanecer e a continuar. A sexta coisa que ele diz é que quando nós falamos do nosso sonho com ousadia, instantaneamente criamos uma conexão, um denominador comum com todos aqueles que sempre desejaram alcançar. Então é verdade, quando você se expõe um sonho, uma meta, um propósito, pode ser que você nessa exposição vai encontrar com outras pessoas que também sonhavam a mesma coisa que você e essa conexão fortalecer o processo e facilitar a caminhada. A sétima coisa que ele diz é: quando falamos dos nossos sonhos com ousadia, expomos os nossos inimigos. Quando eles percebem nossa coragem, apressam-se em nos impedir. Isso sempre nos dá vantagem, porque é mais fácil derrotar um inimigo exposto. Porém, se essas pessoas permanecem escondidas, serão muito mais perigosas. E por último, Murdock diz: quando falamos do nosso sonho com ousadia, identificamos as tarefas supérfluas que não contribuem para realizá-los e assim podemos evitá-las. As pessoas ao nosso redor precisam conhecer nossas prioridades. Do contrário, iremos assumir centenas de pequenos fardos ao longo da jornada que pode não ter nenhuma relação com aquilo que desejamos realizar. É muito importante, ao declararmos os nossos sonhos com ousadia, porque nesse processo, aquilo que não contribuía para a realização do mesmo, agora você se sente desobrigado a fazer aquelas coisas que você não tinha coragem de dizer não. Mas agora, quando você externaliza um sonho, um propósito, um projeto, as pessoas ficaram até um pouco constrangidas de colocar em suas mãos coisas que não têm a ver com esse processo, que não têm a ver com esse sonho. E você fica mais desobrigado a assumir aquilo ou assumir coisas que não têm a ver com esse processo e com essa caminhada. Isso é coerência, é você fazer aquilo que te aproxima do seu sonho. Acredite, falar dos seus sonhos é muito melhor e muito mais vantajoso do que você escondê-los. Isso só vai te levar mais longe e te tornar alguém mais parecido com um homem mais rico que já existiu, o rei Salomão. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe com mais pessoas também. Compartilhe essa ideia nos seus grupos de WhatsApp. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, manda o like aqui e que Deus abençoe sua vida. E amanhã eu estou de volta aqui com mais um capítulo desse livro extraordinário.